Falando sobre o peixe, sim, Santos e Flamengo finalmente têm um palco confirmado, Marcão, palco e horário, além da data, claro. O Santos vai enfrentar o Flamengo no próximo dia 16 de julho, Marcão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, às 20 horas. O jogo anteriormente ele seria realizado às 21 horas e 30 minutos da mesma data, Marcão. Só que a CBF fez essa alteração de horário. E a gente sabe também que era desejo do Santos atuar contra o Flamengo no Morumbi, o estádio do São Paulo Futebol Clube, mas o Santos não conseguiu a liberação, muito por conta que nesta mesma data terá jogo do Palmeiras aqui na capital paulista, Marcão. E aí, com isso, o Santos estudou a possibilidade de levar o jogo para o Mané Garrincha, mas não foi possível trazer essa situação à tona, né, Marcão? Não teria tempo de fazer toda essa mudança, e aí o Santos Futebol Clube optou por manter esta partida contra a equipe rubro-negra na Vila Belmiro. Tiago, olha, jogar em Brasília seria uma inversão de mando, né? Então, por mais que pudesse ser interessante para os cofres do Santos Futebol Clube, seria uma inversão de mando e algo que seria um anti-marketing, né? Porque imagina o seguinte, você tem o Neymar jogando uma partida importante e no estádio 95% de flamenguistas e 5% de Santos, né? Então, assim, Brasília é reduto flamenguista. Então, seria pouco inteligente por parte da diretoria e alvo de críticas justas por parte do torcedor do Santos se o Santos realmente fizesse esta partida em Brasília. Então, para mim, a diretoria acertou em não jogar em Brasília, mesmo sendo uma proposta boa financeiramente. O mesmo no Maranhão. Agora, Thiago, sabe o que mais uma vez me incomoda? É você perder 45 dias com essa discussão, né? Grande parte da imprensa, eu me lembro que nós já tivemos a confirmação desse jogo no Maranhão, nós já tivemos a confirmação desse jogo no Morumbi, né? E a imprensa não coloca o dedo para fora e vê a temperatura e solta a informação. Não, é porque realmente o Santos esteve muito próximo de fechar esse acordo para jogar no Maranhão, para jogar no Morumbi, né? O próprio Marcelo Teixeira chegou a declarar que sim, tinha um acordo com o Casares para jogar 3 partidas no Morumbi e o Flamengo seria a primeira delas, né? E o Santos não consegue, entendeu, Thiago Jordão? Então é uma pena, é muita incompetência, né? A gente volta a frisar sobre isso. O caso do amistoso também é emblemático, né? Porque o Santos sabia que pararia por pelo menos 30 dias devido ao Mundial de Clubes. Quanto tempo está marcado o Mundial de Clubes? Há quanto tempo as pessoas que estão no Santos sabem que durante 30 dias o Santos não jogaria? E os caras não possuem competência para marcar um simples jogo amistoso em São Paulo. Agora parece que de tanto a gente falar aqui e de outras pessoas falarem, descobriram, Thiago Jordão, que dia 9 é feriado aqui em São Paulo e querem fazer uma partida em São Paulo. Agora, precisa a mídia santista alertar a diretoria que seria uma boa data para jogar em São Paulo, reencontrar o seu torcedor? A ideia que eu dei, Thiago, o reencontro do Pacaembu, o reencontro do Santos com a sua torcida, o reencontro da torcida com o Pacaembu e com o time. Será que não tem ninguém dentro da Vila Belmiro que consegue fazer o mínimo? Então o que incomoda é isso, Thiago Jordão. O que incomoda é, primeiro, a incompetência da diretoria do Santos para realmente tomar decisões, né? Para tomar decisões. O Santos não conseguiu convencer a CBF, não conseguiu sentar com o Flamengo. Qual seria o problema do Flamengo jogar no dia seguinte? Já que o Flamengo vem de Mundial de Clubes, ou antecipar essa partida, por que não, para uma terça-feira? Se conversa com a televisão, não tem problema nenhum nesse sentido. Mas, para isso, Thiago Jordão, precisa ter articulação, precisa ter habilidade e, acima de tudo, competência. Tudo isso falta no Santos Futebol Clube. E falta muito, Marcão, até porque com essa partida do Santos agora sendo remarcada para as 8 horas, não vai ser mais na TV aberta o jogo, Marcão. O jogo, muito provavelmente agora que passará na TV aberta, será o do São Paulo contra o Bragantino em Bragança Paulista. Então o Santos, Marcão, além de perder, claro, uma visibilidade em TV aberta, tá perdendo uma chance de fazer receita jogando, quem sabe, no Morumbi, né? Eu ainda não consigo entrar na minha cabeça, Marcão, essa questão do Ministério Público de São Paulo também não permitir jogos aqui em São Paulo, Marcão. Por quê? Vamos ser sinceros, pelo menos é o pensamento meu, Marcão. E quem discordar, por favor, me diga o porquê, mas eu acho que, Marcão, não é possível que você não consegue fazer uma logística para as torcidas aqui em São Paulo. Porque, vamos ser sinceros, se o caminho para eu chegar até o Allianz Parque é eu pegar a linha vermelha e descer no Palmeiras Barra Funda,
Marcão, eu posso me encontrar com qualquer palmeirense em qualquer lugar do mundo e a gente sair na porrada. Isso não vai impedir nada. O que me preocupa é com a logística. Será que a polícia não consegue fazer uma logística para as torcidas, Marcão? Então eu não consigo compreender essa parte. E aí, aliado a isso, tem a incompetência da diretoria do Santos, que, no meu ponto de vista, é muito maior, né, Marcão? Um time que não consegue, um clube que não consegue, primeiro, planejar a sua volta ao Campeonato Brasileiro, Marcão. O Santos sabia há muito tempo desse Mundial de Clubes, Marcão. Já faz mais de 3 anos que a FIFA falou que ia ter. E já faz mais de 1 ano e meio que a FIFA disponibilizou as datas. E o Santos não se movimentou para planejar um jogo sequer, Marcão. Uma partida para jogar, seja em São Paulo, seja na Lua, seja em Marte. O Santos não se planejou para isso. Tudo no Santos é com atraso. E aí o Santos vai perder visibilidade, perde chance de bilheteria nesse jogo contra o Flamengo. E além disso, Marcão, o Santos não se movimenta para mudar essas coisas. É o que mais me chateia. Uma ideia que eu tive ontem quando você falava sobre jogar aqui no Pacaembu, por que o Santos não aproveita que o mercado sul-americano num todo tá parado, volta pro Pacaembu e convida o Peñarol, Marcão? Fala pro Peñarol, fala, a gente tá com uma ideia aqui, por que não fazer um TBT, se assim eu posso dizer, daquele nossos confrontos de finais de Libertadores? A gente já jogou uma final em 62 e em 2011, vamos fazer um encontro aqui no Pacaembu, uma partida comemorativa, vocês podem trazer os seus ídolos, a gente traz os nossos ídolos de 62, a gente traz personagens de 2011 e fazemos a partida. É simples, Marcão. Será que não tem ninguém lá dentro do Santos que consegue pensar nisso? Porque pra mim, isso que a gente tá comentando não é nada extraordinário, Marcão. É coisa básica. E o Santos não consegue se comprometer nem com o básico e isso me chateia, Marcão. E quando a gente fala, a gente tá querendo o bem do Santos. A gente não fala isso pra que a gente fala, nossa, mas o Thiago tá pegando no pé. Não, é porque eu me importo com o Santos, diferente das pessoas que estão lá, Marcão. Então, é uma pena essa tamanha falta de planejamento. Exato. Então tá aí o jogo Santos e Flamengo marcado pra Vila Belmiro. O Santos, claro, deve majorar o preço dos ingressos. Aliás, um ponto importante, hein? A diretoria do Santos. Não vamos colocar R$70 pro torcedor do Flamengo, hein? Porque o torcedor do Santos, quando vai em qualquer outro estádio, paga R$200, R$250, R$300. Então, já que o jogo é na Vila Belmiro, e aí o torcedor vai precisar entender, porque se você tem uma partida do tamanho de Santos e Flamengo para um estádio com capacidade de 15 mil torcedores, não dá pra gente imaginar que o ingresso vai ser R$70, né? A conta não vai fechar nunca. Nem que você majore esses ingressos a um valor bem alto, essa conta ainda não vai fechar. Então o torcedor vai precisar entender que para jogar na Vila Belmiro, como muitos querem, o Santos vai precisar cobrar um ticket um pouco mais alto. Senão, realmente é absurdo, estamos rasgando dinheiro cada vez mais, né? Nesse formato. Então tá aí, Santos e Flamengo na vila mais famosa do mundo. Jogo dia 16, é isso, Jordão? 8 horas, é isso? Dia 16 de julho, às 20 horas, Marcão, já está marcado. Tá certo, tá aí o Thiago Jordão aqui na varanda mais famosa do Brasil. Mandar um abraço pra toda a galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. O Gabriel Fortes, poxa Marcão, sou de Recife, vou estar pela empresa no Morumbi, estava animado em ver o jogo, agora não sei se consigo descer para Santos. É isso, né, Gabriel? É isso, porque veja, o torcedor acaba sendo impactado com essas situações, né? Porque o cara não consegue se programar, entende? O cara não consegue se programar, eu tenho certeza que muitos já estavam se programando para ver Santos e Flamengo no Morumbi. Não vai ser no Morumbi, vai ser na Vila Belmiro. E assim funciona o Santos Futebol Clube. Por exemplo, semana que vem, se tiver amistoso, né? Já tá comprometido, Thiago Jordão. Hoje é dia 4. Hoje é dia 4, uma sexta-feira. Se você fizer um amistoso em São Paulo, com público, com venda de ingressos, já tá comprometido o sucesso desse amistoso. Porque existe pouco tempo para o torcedor se programar. Entende? Então, é fruto da incompetência, né? E esses caras não aprendem. Estão lá só para isso. Eles não estão lá para outra coisa. Eles estão lá só para pensar no Santos Futebol Clube. E muito cara ganha bem, viu? Ganha bem. São salários altíssimos, 25, 30 pau para estar lá dentro do Santos para não conseguir fazer o mínimo pelo clube. Ô Jordão, hoje tem entrevista importante de um novo reforço do Santos Futebol Clube. Exato, Marcão. Hoje teremos entrevista coletiva de apresentação do novo volante do Santos,
o William Arão, Marcão, a sua coletiva que está agendada para acontecer às 13 horas lá na Vila Belmiro, Marcão. E aí, o William Arão vai poder contar um pouquinho para o torcedor quais que são as suas experiências, o que ele pode agregar ao elenco santista. Os jornalistas terão a oportunidade de perguntar também como que ele prefere jogar, né, Marcão? Já que o Kleber Xavier deu uma pista de que ele tende a ser primeiro volante, mas que também pode fazer uma função de zagueiro. E aí o William Arão vai contar pra gente o que ele prefere, né? Ele prefere ser zagueiro? Ele prefere ser primeiro volante? O William Arão, ele está bem fisicamente? Como que está o William Arão neste retorno ao futebol brasileiro, Marcão? O William Arão, que lembramos, estava fora do futebol brasileiro desde 2020, quando ele sai do Flamengo para ir jogar no Fenerbahçe da Turquia. Depois ele teve passagem pelo Panathinaikos da Grécia e agora é reforço do Peixão. O ponto sobre o William Arão, né, Thiago, é conhecer um pouquinho mais, né, do que vai dizer o William Arão sobre a experiência que ele teve no futebol da Grécia, fora do país, né? Saber dele também sobre essa questão de zagueiro ou volante, questão física do William Arão, né? Acho que são temas importantes que a gente quer ouvir do William Arão, essa chegada dele no Santos Futebol Clube, como ele vê esse meio-campo, até com jogadores mais experientes, como Zé Rafael, Neymar, entre outros. Então, é uma entrevista interessante do William Arão. O torcedor do Santos gostou, em grande parte, Thiago Jordão. Eu vi uma boa aceitação da torcida na contratação do William Arão. A gente torce de verdade para que o William Arão chegue bem ao Santos Futebol Clube. Chegando bem, eu acho que vai ser muito útil, viu, Jordão? É um bom jogador, o William Arão. Ah, Marcão, mas tem 33 anos. Olha, eu não me lembro de grandes problemas físicos do Arão na carreira. Pelo contrário, Thiago, eu sempre me lembro do Arão, um cara muito intenso, brigador, um cara que aguentava o jogo todo ali. Não me recordo de ver o Arão com problemas físicos. A minha preocupação é só esse período que ele ficou fora do país, que eu confesso que não acompanhei, viu? E pode acontecer aquele fato que aconteceu até com outros jogadores, né, Marcão, que vêm de mercados desconhecidos quando voltam ao Brasil, deles perderem muito ritmo e também até a qualidade técnica, né? Porque, querendo ou não, quando você joga num futebol que tem um nível diferente do brasileiro, Marcão, sendo esse um nível inferior, querendo ou não, isso aí impacta o atleta, né? Mas eu espero que o William Arão não tenha tido esse impacto. E com relação à parte física do jogador, Marcão, eu me lembro, pelo menos, na época lá do Flamengo, que pra mim, aquele Flamengo de 2019 foi um dos times mais intensos que nós tivemos nos últimos tempos no futebol brasileiro. Marcão, o William Arão quase não saía do time, no quesito de quando ele entrava, ele quase não era substituído. Então, eu consigo ver isso com bons olhos. É claro que já se passaram mais de 5 anos daquela data, só que no Panathinaikos, tirando o recorte dos últimos 5 jogos em que ele atuou por apenas 3 minutos, na temporada passada ele conseguiu jogar por 40 jogos, uma média de minutos de 70 por jogo. No outro ano ele conseguiu também uma boa média de 75 minutos jogados por partida. Então, Marcão, eu acho que essa questão física do William Arão, creio que não será um problema. É claro que ele vai passar por um processo de adaptação ao futebol brasileiro, de entender de novo como é que é o jogo por aqui, porque a gente sabe que aqui no Brasil se joga diferente do que joga na Turquia e do que joga também na Grécia, Marcão. Mas eu particularmente eu vi também essa questão do William Arão estar com uma aceitação muito legal por parte da torcida do Santos. Vejo que muitos torcedores o enxergam já como o dono da posição, jogando ali como camisa 5 na vaga do Rincon ou do João Schmidt, e aí entra a questão técnica dele, né, Marcão? Acho que tecnicamente ele pode entregar sim para o Santos Futebol Clube. Eu tenho explicado aqui que a minha visão de jogo sobre ele é a seguinte: ele consegue complementar o jogo do Zé Rafael, e o Zé Rafael consegue complementar o jogo dele na seguinte forma: o Zé Rafael pode ser o jogador do combate, né? O Zé Rafael pode ser o jogador de dar o bote, o jogador de chegar junto nas jogadas, que é uma característica muito boa do Zé Rafael. Já o William Arão pode ser aquele jogador posicional, Marcão. Um jogador em que ele vai fazer as coberturas, em que ele não vai deixar o miolo de zaga desprotegido e que ele vai fazer a marcação, em vez de propriamente só sair de posição e tentar arriscar o bote, Marcão. E, digo mais, eu gosto do William Arão também porque ele aparece na área para cabecear, Marcão. Então, ele tem um gol muito importante contra a equipe do Corinthians, no jogo, na época da pandemia ainda, em que acho que é o Bruno Henrique que dá o lançamento, do nada surge o William Arão na área e ele faz o gol, Marcão. Isso é importante, um meio-campista que tenha presença na área, que pise na área, que seja o elemento surpresa. Os nossos volantes marcam pouquíssimos gols, né? Se nós lembrarmos aí João Schmidt, Diego Pituca, o Pituca chega um pouco mais, mas o João Schmidt tem medo de chutar pro gol, né? É um meio-campista burocrático, o João Schmidt. Então, você ter jogadores de meio-campo que também possam aparecer na área do adversário, surgindo como elemento surpresa, decidindo o jogo, é muito importante no futebol atual, né? Thiago, até para não perder aqui o time, sobre a questão anterior, tá, Thiago Jordão? Sobre não poder ter jogos de 2 clubes grandes dentro do estado de São Paulo.
Gente, isso aí é outra questão que precisa ser conversada com o Ministério Público. Primeira coisa, vamos lá. Aonde que está o foco dos problemas de violência fora dos estádios? São nas torcidas uniformizadas, certo? Ninguém tem dúvida sobre isso. Né? São torcedores uniformizados que normalmente estão ali mais dispostos, né, ao confronto. Tá certo? Chama os líderes desses caras. Vamos lá. Você vai precisar ter uma partida do Santos em São Paulo e no mesmo dia temos o Palmeiras. Bom, o que você faz? Você cria ações para que isso possa acontecer de forma positiva. Não é fugindo do problema que você resolve uma questão. Não é isso. Você se organiza para que de fato as coisas possam acontecer bem. E dá responsabilidade para algumas pessoas. Por exemplo, chama os líderes das uniformizadas do Santos, das uniformizadas do Palmeiras, coloca todos na mesma sala, né? E faz um acordo com esses líderes. Olha, vocês serão responsáveis, né, para que tudo ocorra bem. A gente precisa colocar nesse dia 2 jogos em São Paulo, 2 jogos na capital. E mais do que isso, se algo acontecer, que exista punição rigorosa, seja torcedor uniformizado ou não. Mas você tenta controlar pelo menos o grupo de torcedores organizados. Se acontecer algo fora disso, você pune o cidadão com rigor e usa de exemplo para outras situações. Será que é difícil acontecer isso, não? Será que os caras não têm competência, nem os clubes, para pedir isso? Nem o Ministério Público para pensar nesse formato? Então, incabível, sabe?